Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, amigas, irmãs, vocês que nos ouvem pela primeira vez. Estamos com a lição de número 6 deste segundo trimestre de 2026. O tema central desta semana é vida de oração. O verso para memorizar diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Salmo 116, versos 1 e 2. O tema da lição de hoje é Enoque andou com Deus. Leia Gênesis capítulo 5, versos 22 a 24. E diz assim: Andou Enoque com Deus, e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A pergunta é: o que sabemos sobre Enoque? Esta é a pergunta de número 4 desta semana. Sabemos que Enoque andou com Deus, viveu em comunhão contínua e Deus o tomou sem deixar que ele passasse pela morte. A Bíblia não traz muitos detalhes sobre Enoque, mas afirma que ele andou com Deus por 300 anos, até que o Senhor o levou para o céu. Que maravilha! Uma vida definida pela devoção constante a Deus. Sem dúvida, Enoque perseverava na oração, veja Romanos 12:12, crescendo em fé e se aproximando de Deus por meio das experiências de cada dia. Embora a terra estivesse cada vez mais dominada pelo pecado em sua época, ele se mantinha ocupado no serviço a Deus, algo impossível de fazer sem permanecer nele. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solitude, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Até os ímpios contemplavam com admiração e impressão celestial em seu rosto. Deus não nos chama a viver como eremitas ou monges, tão isolados que deixemos de ser úteis aqui. À semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor. Mas, somente ao andar e conversar com Deus, em uma comunhão estável e diária, Ele refletirá seu maravilhoso caráter em nós. Podemos orar a qualquer hora e em qualquer lugar. Não existe ponto na terra onde Deus não nos veja, nem deixe de nos ouvir. Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos. Ainda assim, há um valor especial em orar em voz audível, e não apenas mentalmente. No silêncio é fácil dispersar, perder a linha de pensamento, e pode ser difícil manter-se concentrado. Já quando oramos em voz baixa ou no tom habitual, lembramos a nós mesmos, quase sem perceber, que Deus é real, que está nos ouvindo e que temos algo específico a tratar com Ele. E você, ao longo deste dia, onde e como vai sussurrar uma oração em comunhão com Jesus? Pai bendito, poderoso, mais uma vez obrigado pelos teus ensinamentos, porque o Senhor tem nos ensinado quão importante é termos comunhão contigo, o quão importante é vivermos
em harmonia com os céus. O quão importante é conversarmos contigo como se estivéssemos conversando com o próximo. Por favor, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas e nos mantém ligados a Ti. Rogamos a bênção em favor dos nossos amigos, irmãos, parentes, em favor de nós mesmos, porque somos necessitados. Em nome de Jesus nós rogamos e já te agradecemos. Amém.